Agora nós vamos falar sobre investimento. Você sabe o que é gastar dinheiro, o que é investir? Muitas pessoas passam a vida inteira se preocupando em comprar a sua casa, o seu carro e ter o seu conforto dentro de casa, mas esquece, gente, que o que dá resultado pra gente é conhecimento. O que traz resultado pra gente de ganhar mais dinheiro é a gente saber trabalhar melhor, ter uma estrutura de trabalho melhor, ter um material melhor de trabalho e assim você conseguir que sobre dinheiro suficiente para investir no seu conforto. Então eu vou dar um exemplo de como eu comecei. Pessoal, eu acabei casando muito cedo, tive filho com 17 anos e aí eu precisava ser independente o mais rápido possível. Todo mundo pensa assim: e a gente que tem o filho muito cedo, a gente fica cuidando de filho dentro de casa, não consegue se desenvolver, a gente não tem tempo de estudar. Não é bem assim, certo? Então, a gente consegue encontrar dentro do bebê, dormindo no berço. Eu trabalhei muito tempo com meu filho no berço tomando uma madeira e eu atendendo cliente. Não tinha ninguém para me ajudar. E mesmo assim, eu consegui investir em conhecimento. Nessa época, eu fazia faculdade. Então, eu fiz faculdade de administração de empresa, fui investindo em cursos. O meu pai me ajudava, às vezes, a pagar um curso aqui, outro ali. Eu não pegava o dinheiro para ter uma casa, eu morava numa edícula minúscula com os meus filhos, para poder ter dinheiro para investir na minha carreira. Então aí eu comecei fazendo cursos em Ribeirão, depois eu fui fazendo cursos em outras cidades, em São Paulo, até que a minha estrutura foi ficando melhor. Eu aluguei uma casa que eu trabalhava no fundo do quintal da minha casa, depois eu mudei para uma casa aonde eu trabalhava na garagem. Meu sonho era ter um salão dentro da sala, mas ainda não era assim. E aí, nesse momento, não tinha ar-condicionado, as minhas clientes já começaram a ficar clientes com um poder aquisitivo um pouco mais alto, porque eu já estava fazendo curso internacional, elas falavam assim: Andréia, pelo amor de Deus, coloca ar-condicionado aqui. Gente, era difícil, porque Ribeirão Preto é super quente e a gente fazia escova transpirando. E aí eu acabei pensando em fazer uma reforma, onde eu vi que era melhor alugar outra casa. E quando eu aluguei outra casa, era dentro da sala. Eu não podia acreditar que depois de 10 anos, 12, não lembro direito, de profissional, eu tive meu primeiro salão dentro da sala. E aí, nesse salão, que eu achava lindo, maravilhoso, eu comecei a ter mais funcionários, a minha clientela começou a melhorar, eu comecei a fazer mais cursos internacionais, todo o dinheiro que eu juntava, eu fazia curso, eu aprendi. Então, eu fiz muitos cursos nacionais para ter a base para conseguir fazer meus cursos internacionais. E a base de conhecimento e a base financeira, mas aí eu deixava de ter a minha casa, eu deixava de ter o carro, era tudo muito simples. Os meus filhos estavam acostumados a ter uma vida super simples, porque a gente não tinha dinheiro para ficar comendo fora, nem ficar comprando muita coisa, mas o investimento no meu conhecimento eu sempre tive. E até agora eu estava conversando com uma pessoa que começou a me seguir, Ana Cecília, a gente ficou super amiga, a gente viu que a gente tem a idade igual, que ela tem 2 meninos também, e como a vida vai passando. E eu tava contando pra ela no investimento que eu fiz durante a minha vida, de deixar de ter as minhas coisas pessoais no começo para conseguir investir no meu conhecimento. Depois eu comecei a investir na estrutura do meu salão, consegui financiar uma casa, comprar, que foi um milagre. Faz 10 anos que eu reformo essa casa, que agora é minha. E foi muito legal, foi uma construção de passo em passo. Quem olha fala assim: nossa, Andréia Pécora tem um monte de coisa, Andréia Pécora tem dinheiro, Andréia Pécora tem isso. Mentira! Eu sempre invisto muito no meu conhecimento, na minha profissão. Hoje eu tenho retorno do que eu trabalhei, do que eu conquistei. Tenho conforto, graças a Deus. Hoje eu posso ter uma casa melhor, hoje eu tenho um carro melhor, não é o carro ainda, porque eu prefiro vir para os Estados Unidos fazer um curso do que ter um carrão na garagem da minha casa. Eu consegui fazer esse investimento dentro da minha escola e do meu salão. Então, o andar de cima é a escola, o andar de baixo é o salão. A gente tem uma estrutura maravilhosa, não peguei nem o dinheiro financiado em banco. Sempre que eu fui mudar de salão, eu não comprava tudo novo, eu aproveitava todos os móveis que eu tinha, porque eu sempre fui muito econômica, sabe? E eu sempre achei que eu tinha que fazer com o que eu tinha. Eu fui aumentando as minhas condições financeiras, mas tudo sempre primeiro para o conhecimento. Sempre primeiro para o conhecimento, depois para a estrutura, depois para a minha casa. E os meus filhos super aprenderam isso e graças a Deus eles já estão moços, né? Já fazem faculdade, um já se formou.
E eu ainda estou aqui investindo em conhecimento e apaixonada pelo que faço. Para vocês terem uma noção, por exemplo, o investimento de curso que eu faço, ele varia de 8 mil quando eu consigo fazer um curso bem economicamente falando, 8 mil sem contar o dinheiro que eu gasto para fazer alimentação ou comprar alguma coisa. E quando eu vou para algum curso mais caro, uns 16 mil reais. Chega a ficar tudo isso. Porque assim, ó, dependendo do país que eu vou, se eu ficar no hotel mais caro, se eu pagar um curso mais caro, mais dias. Por exemplo, a gente estava vendo uma viagem para Milão, ia ficar em 16 mil reais. Abortei a viagem porque eu achei caro demais. Eu consegui vir agora para os Estados Unidos por 8 mil reais porque eu não estou pagando hotel, eu estou pagando só viagem, transporte e o curso, que foram só 2 dias. Mas se eu quiser fazer um curso de 5 dias, aí aumenta bem esse valor. E se eu tiver que pagar hotel também. Então é um investimento alto. Imagina quantos cabelos eu teria que cortar para conseguir pagar isso, não é? Só que, gente, dá todo um movimento no salão, eu consigo fazer com que os meus profissionais trabalhem melhor e assim eles consigam fazer o investimento deles também para que a gente consiga produzir mais e ter esse retorno para ter o nosso conforto dentro da nossa casa e com a nossa família. Então é essa dica que eu dou para vocês. Sempre procurem primeiro investir no conhecimento, depois no espaço que vocês trabalham e, por último, no nosso conforto dentro da nossa casa, porque o conforto dentro da nossa casa não vai trazer dinheiro de volta pra gente, não é um investimento que você tem retorno financeiro, ok? Então invista aí no seu conhecimento e na sua estrutura e boa sorte!